Nesse ponto, você já deve imaginar que não é sempre que você precisa de terapia, apesar de muitos pensarem o contrário. A questão está em saber buscar no momento certo, para tirar o máximo proveito dela, e além disso, isso pode economizar muito tempo e dinheiro. Sabe aquele dia que você acorda e não tem vontade de sair da cama porque precisa trabalhar? Ou quando você gostava muito de cozinhar, ler, treinar, ir no parque, mas nenhuma dessas coisas faz sentido mais? Ou você se sente um fracasso e frustrado no trabalho, apesar de ser um excelente profissional? Situações como essas são sinais de que está na hora de você buscar um atendimento terapêutico. Fica comigo nesse vídeo que eu vou desmistificar essa pergunta de quando você tem que fazer terapia e os impactos positivos na sua vida, que vai desde saber lidar com as sensações e sentimentos que incomodam, até não sair por aí descontando no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos ou nos seus amigos, suas irritações e frustrações do dia a dia. Bom, então pessoal, hoje por que as pessoas buscam fazer terapia? Qual que é a razão principal? Tem muita gente que busca para o desenvolvimento pessoal, profissional, resolução de conflitos, o próprio autoconhecimento. Na realidade, a terapia ela é direcionada para quem está buscando um autoconhecimento. De uma certa maneira ali, essa é uma razão original, digamos assim, original que a pessoa quer fazer a terapia por um autoconhecimento. Relacionamentos, que entra ali, talvez em resolução de conflitos também, e dificuldades emocionais. E aqui a gente abarca, a gente pega uma grande parte das emoções em geral, por exemplo, angústias, estresse, ansiedade, depressão. Aí entra a superação de vícios. Enfim, todas essas razões elas são extremamente genuínas. E aqui a gente falando de estresse, ansiedade, depressão, isso tudo engloba vários aspectos da sua vida. Pessoas que estão passando por situações que elas experimentam esse sentimento. Como eu falei do trabalho, a pessoa acorda com aquele sentimento de vazio, aquele sentimento de não pertencimento ao trabalho, certo? Então, a psicoterapia ela pode realmente ajudar bastante pessoas em situações como essa. Mas quando eu tenho que buscar atendimento? Qual que é a cereja ali do bolo, digamos assim, que eu vou dizer, eu vou buscar um atendimento terapêutico? E aqui, pessoal, essa pergunta ela é muito ampla. Então, assim, vamos pensar em situações. Por exemplo, uma pessoa que está trabalhando há 10 anos numa mesma função, no mesmo cargo, essa pessoa, ela poderia fazer terapia? Ou ela deveria fazer terapia? O que está passando ali? Ou um empresário, por exemplo, bem-sucedido, um empresário que tem dinheiro, tem posses ali, mas é uma pessoa sozinha, é uma pessoa que não tem família, mas tem bens materiais. Esse cara, esse empresário, ele deveria fazer terapia? Ou empresário? Uma outra pessoa que não suporta mais abrir o computador para trabalhar, ela sente pressionada que ela vai ter que abrir o computador toda vez que ela pensa nisso. Mas ela faz mesmo assim. Ela vai lá, contrariada e faz. Você indicaria para essa pessoa fazer uma terapia? Então, igual eu falei, como essa pergunta, quando eu tenho que buscar fazer terapia, ela é ampla, a resposta para isso vai ser depende. Mas eu vou explicar por quê. Por que depende? Porque é o seguinte, uma pessoa que está no trabalho há mais de 10 anos ali, numa mesma função, o que essa pessoa pensou? Ela pensou que ela ficaria realmente 10 anos naquela função? Ela pensou que ela desenvolveria somente ali, que ela não iria para nenhum outro lugar? Ou será que ela pensou que ela entraria naquele trabalho e que ela conseguiria crescer, que ela conseguiria evoluir? O empresário bem-sucedido, quais são suas razões? Por que ele tem bens e posses e não buscou ter uma família, por exemplo? O que levou ele, o que motivou ele a fazer as coisas? A pessoa que faz as coisas sem vontade, ela vai trabalhar, mas mesmo sem vontade, mas faz do mesmo jeito. O que a move? Para onde que ela vai? Então, assim, quando você olha para essa situação e se você estiver se questionando se você tem ou não que fazer terapia, qual é a pergunta que você tem que fazer? Eu sei o que eu quero? Eu sei para onde eu estou indo? E se a resposta for algo semelhante ou próximo de não sei, aí a gente tem um problema, porque você não tem a conexão com o sentido. E eventualmente a falta dessas razões, a falta desse motivo, vai levar você a perder de fato um sentido se você tinha alguma coisa, ou vai levar você a não ter esse sentido. E aí as coisas que você, por exemplo, gostava de fazer, você perde a vontade de fazer. Você perde o prazer em fazer aquelas coisas que você gostava.
Aí o tempo começa a passar, você começa a acumular preocupações, porque você não tem essa resposta, então as coisas começam a ficar repetidas e isso acaba esgotando a sua mente. Inclusive, nesse canal eu tenho um vídeo que eu falo tudo sobre esgotamento mental e como ele influencia a sua vida. Por que as pessoas relutam em buscar ajuda e sofrem o tempo todo caladas, todos os dias, até que elas não aguentam mais e querem sumir no mundo, jogar tudo pro alto. No vídeo eu te digo como você consegue superar esse esgotamento mental e eliminar toda e qualquer sobrecarga de informação. O link está na descrição, assiste lá depois que você terminar esse aqui. Beleza, pessoal? Então é o seguinte. Essa pessoa que não sabe o que ela quer, é muito importante, muito interessante ela buscar ajuda, ela buscar uma terapia, ela buscar ser atendida por um profissional que vai conseguir construir, através de ferramentas e métodos, essa visão onde ela consiga entender o que ela faz e até mesmo gostar do que ela faz. Então, a pessoa que vai fazer terapia, ela começa a enxergar um universo completamente novo de possibilidades. Antes ela só enxergava o quê? Que ela era uma funcionária de 10 anos que estava no mesmo cargo e que não cresceria nunca. Mas ela passa a enxergar que ela tem uma experiência gigante, ela é uma especialista naquela função e que ela poderia, por exemplo, prestar uma consultoria para outras empresas. Claro, né? Aqui é uma situação hipotética, mas você vê que essa pessoa não conseguiria enxergar essa realidade sozinha. Então, você começa a ter essas práticas e esses métodos que começam a instalar a pessoa na realidade e começam a olhar para uma situação de possibilidades que, eventualmente, você colocando tarefas e ações para que você possa executar aquilo, vai atingir algum resultado. Não necessariamente o resultado que você planejou, pode ser que você atinja resultado mais baixo, mas você vai caminhar, você vai desenvolver. Então você começa a buscar realmente os meios para que você possa agir em cima disso. E aí você começa principalmente a ordenar a sua vontade. Você começa a colocar a vontade em algo que você vê sentido. Você, além de ver sentido, você tem prazer. E além de ter prazer, você tem resultado. Então, olha só, você casa tudo numa coisa só e aí vem a sensação de uma realização, certo? Então, pessoal, a terapia, as sessões, ela não é um lugar para você ficar desabafando ali. Nossa, fui na terapia, gostei demais porque eu desabafei lá com o terapeuta e tudo mais. Mas isso vai resolver o seu problema? Talvez vai te dar um alívio ali que seja imediato. Então, falar é interessante. Mas você ativamente está fazendo algo para resolver o seu problema? Então, quando você vai para a terapia, você tem lá para buscar amadurecimento, um autoconhecimento e crescer como pessoa. Então, assim, e aí, quando você entende isso e você consegue conectar esse amadurecimento, você não vai chegar em casa. Por mais que você tenha sido contrariado no trabalho, você não vai chegar em casa e descontar na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos. Ou o contrário, você não vai chegar no trabalho, você está enfesado, dormiu mal e chegou no trabalho enfesado e vai descontar nos seus colegas de trabalho. Entende? Então, nesse momento, você começa a entender as coisas. Você começa a construir o seu papel realmente que você está executando ali. Você sabe o que você está fazendo, certo? E aí você sabe lidar com ansiedade e com essas outras sensações de estresse. Então, assim, você vai entendendo ali o seu papel na vida das pessoas que convivem com você e em sociedade. E entender o papel na sociedade e nas pessoas à sua volta foi um dos motivos que eu criei o Mapa Claritas, que é uma sessão experimental de terapia que eu vou avaliar o seu caso. E durante as sessões, aplicamos uma técnica ali de alívio imediato do próprio esgotamento e do estresse, se você estiver estressado. E em seguida eu vou saber como eu posso te ajudar a ter os resultados. Não faz sentido para mim vender um programa para uma pessoa que não vai aderir ou ter resultados. Ou eu gero transformação na sua vida, ou eu não pego o seu caso. O Mapa Claritas vai ajudar a identificar e abrir os caminhos para que você possa resolver o problema de uma vez por todas. E finalmente ter uma vida que vale a pena viver. Beleza, então assim, o que acontece? E agora você deve estar se perguntando, o estressado, ele precisa buscar terapia? O negócio é o seguinte, o conceito do estresse, ele foi muito deturpado. Então, hoje, quando você ouve alguém, você está muito estressado, vai fazer terapia. Às vezes a pessoa só está irritada, às vezes ela está só com fome, às vezes ela só dormiu mal, entende? Então, assim,
não necessariamente essa pessoa precisa buscar terapia. Ela está irritada ou cansada. Então, assim, se ela fosse entrar numa terapia para tratar especificamente esse problema, esse detalhe, ela não seria tão efetiva, porque ela chegaria ali e ela ia achar que não faria sentido, certo? Porque você foi lá, tratou com o terapeuta identificou que você estava só irritado ou cansado e, enfim, sugeriu alguma coisa que você fala, não é possível, que é só isso. E normalmente isso acontece. Então, quando você está em uma sessão de terapia, às vezes você é confrontado com uma solução muito óbvia. E quando isso acontece, você duvida, porque você acha que seu problema é muito complexo. E quando você acha que seu problema é muito complexo, você acha que a solução também tem que ser complexa. E não é verdade. Então, assim, necessariamente essa pessoa não está sofrendo de estresse, certo? Então, pessoal, o que acontece? Vamos lá, vamos seguindo aqui. Se a pessoa souber todas as coisas que a gente falou aqui, se ela sabe o que ela faz, para que ela faz, por que ela faz, é uma pessoa que já tem uma convicção das suas decisões e ela principalmente sabe lidar com as consequências, essa pessoa ela não precisaria fazer terapia. Essa pessoa ela já está em uma situação onde ela é estável e madura, ela tem convicção. É o tipo de pessoa que, independente da adversidade, ela vai fazer o que ela precisa fazer. Independente. Às vezes a pessoa está correndo, sei lá, risco de vida. Claro que aqui eu estou colocando uma situação bem intensa para fins pedagógicos, mas é uma pessoa nesse sentido. Essa pessoa ela é estável e você pode confiar, não é? Essa pessoa ela não muda. Então assim, você pode agora estar pensando aí, né? E eu falo para vocês que a primeira vez que eu vi isso, eu confesso para vocês que eu pensei, mas essa pessoa ela não existe. Mas a realidade é que existem sim, a gente só não consegue olhar muito bem e perceber isso. E muitas das vezes, essas pessoas que são dessa forma, por incrível que pareça, pode até parecer contraditório isso, elas não vão saber. Por exemplo, se a pessoa está ali focada no trabalho e faz tudo que precisa fazer e ela tem uma razão muito forte por trás, às vezes para cuidar de um pai, de uma mãe que esteja precisando ou prover para a família, e ela faz, mesmo assim. O que isso significa? Que essa pessoa ela tem uma razão e um motivo por trás, mas muitas das vezes ela acaba sofrendo por conta de não entender que aquela função daquele trabalho dela tem um bem muito maior. E aí você fala, mas então ela não é madura o suficiente. Ela só precisa conectar os pontos, porque às vezes ela não consegue fazer isso. Então, assim, ela já atingiu um certo nível que a gente chama ali de egoísta útil. Ela faz o que ela sabe, ela deseja fazer, mas ela ainda não entendeu muito bem o seu papel. E aí cabe, aqui na terapia, a gente abrir esses olhos, ver essa possibilidade. Tá? Então, esse é o sentido onde existem essas pessoas, mas a gente não encontra elas assim tão facilmente, porque às vezes elas não sabem mesmo. E mesmo que essas pessoas elas são mais difíceis de serem encontradas, a gente precisa trabalhar para que nós nos tornemos essas pessoas. Entende? Para que a gente não fique somente conectado ali com a nossa vontade, o nosso querer. Porque muitas das vezes, quando a gente só fica focado na nossa vontade e no nosso querer, a gente não cumpre o nosso papel. E cumprir o seu papel é o que vai te dar um preenchimento e vai fazer com que você se sinta. Que você sinta que a vida vale a pena. Tá? Então, assim, você hoje recomendar terapia para todo mundo é um reflexo de uma sociedade doente. É um reflexo de uma sociedade onde as pessoas elas estão tão focadas em fazer as coisas para si próprias que elas se perdem. E aí eu vou deixar uma reflexão aqui para vocês. Né? Então, assim, primeiro, quando você olha para isso, o que acontece? Se as pessoas fizessem as coisas somente para si o tempo todo, qual desenvolvimento existiria no mundo? Pensa sobre isso. Será que existiria algum desenvolvimento no mundo se as pessoas pensassem somente em fazer as coisas para si? É claro que não.
É claro que não existiria. Mas eu quero que você reflita sobre isso para que você entenda o porquê que pensar em fazer as coisas somente para si seria um problema frente à sociedade. Na hora que você olha para o todo, certo? Então, assim, para quem ficou comigo aqui até o final, eu quero trazer uma reflexão também em relação às terapias. As terapias, elas são todas iguais? Elas não são todas iguais? Então, cada um tenta ir para uma vertente diferente. Seja a parte mais corporal, seja a parte mais emocional, ou seja até mesmo a parte espiritual. Hoje está muito comum essas terapias alternativas, terapias holísticas, essas coisas assim, que está ligado muito no espiritual. Só que às vezes o seu problema não é o espiritual. E às vezes aquela terapia específica ali, ela também não serve para isso. E na maioria das vezes não serve. Então assim, toma muito cuidado com essas coisas meio alternativas. É importante você olhar fundamentos e valores, tá? E aqui é importante você observar o seguinte: nós, como seres humanos, nós somos compostos por três partes. A gente tem a parte espiritual, a gente tem a parte emocional, ou a sua alma, e a gente tem a sua parte corporal. E elas três, elas se correlacionam. Então, por exemplo, se você tem um desvio moral no seu trabalho, qualquer intervenção que a gente fizer na sua rotina, ou na sua alimentação, ou, enfim, se você precisasse tomar um remédio, não vai resolver o seu desvio moral. Seu desvio moral vai continuar lá. O sofrimento espiritual, porque isso é uma característica do desvio moral, ele vai continuar existindo. E muitas das vezes é esse o motivo das pessoas não saberem o porquê que elas estão sofrendo. Porque elas acham que é alguma coisa no corpo, ou elas acham que é alguma coisa na emoção. E claro, eles se correlacionam, mas no final, se você não atuar no espiritual, você não vai resolver o problema. Então, muito cuidado, tá? Para que você não caia num lugar ou numa terapia que você vai gastar inúmeras sessões e rios de dinheiro e não vai resolver o seu problema. A gente precisa realmente olhar e ter mapear, principalmente mapear os seus objetivos e aos poucos ir resolvendo esses objetivos, porque senão você vai ficar anos numa terapia e não vai conseguir resultado expressivo. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, né, eu vou te convidar a se inscrever em nosso canal para acompanhar mais conteúdos iguais a esse, em que você descobre que ter uma vida com sentido é muito mais simples do que você imagina e ainda mais gratificante quando você tem a certeza de que o que você faz tem uma diferença gigantesca, não só na sua vida, mas na vida das pessoas à sua volta. Até o próximo vídeo.